Meu nome é Evaristo. Tenho 76 anos e moro aqui em Erechim, no Rio Grande do Sul. Trabalhei por mais de 40 anos como contador numa usina de beneficiamento de arroz, daquelas grandes que davam emprego para metade da cidade. Hoje vivo sozinho nesta casa que construí com a Dalva, minha esposa que se foi há 8 meses. Barbaridade! Como o tempo passa ligeiro quando a gente vai ficando velho, né? Parece que foi ontem que estávamos festejando nossas bodas de ouro. O que vou contar hoje é algo que descobri há pouco tempo e que mexeu comigo de um jeito que nem sei explicar direito. É dessas coisas que a gente nunca imagina que vai acontecer na nossa vida, ainda mais depois dos 70. Achava que nessa idade já tinha visto de tudo. Mas a vida sempre encontra um jeito de nos surpreender, não é mesmo? Foi numa terça-feira de manhã, lá pelo final de maio do ano passado, 2024. Meu filho Eduardo tinha vindo me visitar no domingo, como faz sempre que pode. Ele mora em Porto Alegre, a uns 370 quilômetros daqui, e vem uma vez por mês, às vezes até menos. Desde que a mãe dele faleceu, ele anda mais presente, preocupado comigo, e eu agradeço por isso. Naquele domingo, ele ficou só até depois do almoço. Um carreteiro que fiz caprichado como ele gosta. Comemos juntos, conversamos um pouco sobre o frio que já estava chegando forte aqui no sul, sobre o trabalho dele no banco, e logo ele pegou a estrada de volta. Foi só na terça que notei que havia algo embaixo do sofá da sala. Quando me abaixei para ver o que era, e olha que não é fácil para um velho como eu se abaixar assim, não acreditei no que vi. Era um celular, e não qualquer celular. Era o celular da Dalva, que eu não via desde que ela partiu. Achei que tivesse sido descartado junto com outras coisas dela que o Eduardo levou embora depois do enterro. Se você está gostando da minha história, deixe um joinha aí para alegrar este velho coração. Se inscreva no canal para não perder minhas próximas histórias de vida. E me conta nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e que horas são aí agora. Eu fico muito feliz em saber de que cantinho do Brasil e em que momento do dia vocês estão me ouvindo. Peguei aquele aparelho com as mãos tremendo. Tentei ligar, mas estava sem bateria. Procurei pelo carregador na gaveta, onde Dalva guardava essas tranqueiras todas, e lá estava ele, enrolado junto com outros fios. Liguei na tomada ao lado da minha poltrona, aquela onde passo a maior parte do tempo, vendo meus programas na TV ou ouvindo meu radinho. Enquanto o celular carregava, fiquei olhando para aquela telinha preta, pensando em todas as fotos que a Dalva tinha ali. Fotos nossas, dos netos, das viagens que fizemos juntos. Pensei que seria bom ter essas lembranças de volta. Quando a telinha acendeu e apareceu a foto dela sorrindo na tela de bloqueio, senti um aperto no peito. Mas eu não sabia a senha. Como ia desbloquear aquilo? Tentei a data de nascimento dela, nosso aniversário de casamento, o dia em que nos conhecemos lá em 1967, durante a tradicional festa da vindima daqui de Erechim. Nada funcionou. Foi quando me lembrei que ela usava a data de nascimento do Eduardo como senha para quase tudo. Digitei e deu certo. O que aconteceu depois disso? Nem sei como contar. Mas vou tentar, porque talvez minha história sirva de lição para alguém que está me assistindo agora. Quando abri o celular da Dalva, a primeira coisa que fiz foi ir direto nas fotos. Tinha centenas delas ali guardadas. Fotos nossas no Natal de 2023, da festa de 15 anos da nossa neta Mariana em 2022, da viagem que fizemos para Gramado em 2021, antes da pandemia piorar por aqui. Comecei a passar as fotos uma por uma, relembrando cada momento. Vi a Dalva sorrindo na frente da cascata do Caracol, tomando chocolate quente numa cafeteria de Canela, brincando com os netos na neve artificial do Snowland. Eram lembranças boas que amenizavam a dor da saudade, mas enquanto eu estava ali vidrado nas fotos, começou a aparecer uma notificação no topo da tela, uma mensagem, e mais outra, e outra. Achei estranho. Como podia alguém estar mandando mensagem para um número que não era usado há 8 meses? A operadora já devia ter cancelado, pensei. Por curiosidade, cliquei na notificação.
Era de um contato salvo como dentista. As mensagens eram recentes, daquele mesmo dia. Oi, amor, seu marido saiu? Saudades da quinta passada. Transfere os 5.000 que prometi. Li aquilo e gelei. Que história era essa? Que dentista era esse que chamava minha falecida esposa de amor? Que dinheiro era esse? Me lembrei que a Dalva sempre dizia que tinha problemas nos dentes e precisava ir ao dentista com frequência. Pelo menos uma vez por mês, às vezes mais. Eu nunca questionei, porque ela sempre sofreu com dor de dente desde que a conheci, lá na juventude. Quando éramos jovens, em 1970, ela chegou a perder 2 dentes por causa de uma infecção maltratada. Naquela época não tínhamos dinheiro para tratamento adequado. Então, quando começamos a ter uma vida mais confortável, eu até me alegrava que ela pudesse cuidar bem da saúde bucal. Fiquei ali parado na minha poltrona com o celular na mão sem saber o que fazer. Foi como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. A casa toda parecia estar girando. Respirei fundo e decidi ver mais. Rolei a conversa para cima, para ver mensagens anteriores. Havia centenas delas. As mais antigas datavam de 2022. Quase 2 anos de conversas com esse tal dentista. Li algumas aleatoriamente. Combinações de encontros, declarações de amor, conversas íntimas que me fizeram corar mesmo estando sozinho na sala, detalhes de transferências bancárias. Quanto mais eu lia, mais me sentia traído, enganado, feito de bobo. Eu, Evaristo Monteiro, que sempre tive orgulho de ser um homem correto, que trabalhou a vida toda honestamente, estava descobrindo que fui enganado pela mulher com quem dividi 55 anos da minha existência. O pior veio quando achei fotos. Escondidas num aplicativo disfarçado de calculadora, estavam dezenas de fotos da Dalva com um homem que eu conhecia bem, Carlos Silveira, meu amigo desde os tempos de guri. Nos conhecemos em 1957, quando eu tinha apenas 8 anos e ele 10, nas aulas de catequese da Igreja Matriz de Erequim. Crescemos juntos, jogamos futebol no mesmo time amador, o Atlético Erequinense. Fomos padrinhos do casamento um do outro. Carlos se mudou para Porto Alegre em 1975, mas sempre mantivemos contato. Ele vinha nos visitar pelo menos 2 vezes por ano, geralmente no meu aniversário em julho e no Natal. E agora eu descobria que aquele que chamei de irmão por tantos anos estava tendo um caso com minha esposa. Nas fotos, os dois apareciam abraçados, sorrindo, em lugares que eu não reconhecia. Um hotel, talvez? Um apartamento? Não dava para saber ao certo. Mas o sorriso nos rostos deles era inconfundível. Era o sorriso de quem está feliz, de quem se sente completo. Um sorriso que há muito tempo eu não via no rosto da Dalva quando ela estava comigo. Fiquei perdido nas minhas memórias. Comecei a questionar tudo, cada viagem que ela fez sozinha para visitar a irmã em Passo Fundo. Cada consulta ao dentista que durava horas. Cada vez que ela dizia que ia ao mercado e demorava mais do que o normal. Será que eram todas mentiras? Por quanto tempo fui enganado? Voltei para as mensagens mais recentes, as que chegaram naquele dia. O tal dentista, que agora eu sabia ser o Carlos, claramente não sabia que a Dalva havia falecido. Como isso era possível? O Eduardo havia ligado para todos os nossos amigos e familiares na época. Carlos, inclusive, mandou flores para o velório, embora não tenha comparecido pessoalmente. Disse que estava com problemas de saúde e não podia viajar. Será que era mais uma mentira? Me lembrei então da minha infância em Eretim, nos anos 1950. A cidade ainda era pequena, com suas ruas de paralelepípedo e as casas de madeira típicas dos colonos italianos e alemães que fundaram este lugar. Meu pai, Germano Monteiro, trabalhava na cooperativa agrícola e minha mãe, Leonora, cuidava da casa e de nós, 4 filhos. Eu era o caçula. Cresci comendo polenta com galinha, tomando chimarrão desde pequeno e ouvindo histórias dos mais velhos nas rodas de conversa na Praça da Matriz. Foi uma infância simples, mas feliz. Sem luxos, mas nunca faltou comida na mesa ou amor em casa. Meu pai sempre me dizia,
Filho, na vida o que vale é o caráter de um homem. Dinheiro vai e vem, mas a honra, uma vez perdida, nunca mais se recupera. E eu levei esse ensinamento comigo por toda a vida. Sempre fui honesto em meus negócios, nunca passei ninguém para trás. Nunca traí a confiança de um amigo ou da minha esposa. E agora estava ali, aos 76 anos, descobrindo que aqueles em quem mais confiei não tiveram o mesmo respeito por mim. Foi na primavera de 1967, durante a festa da Vindima, que conheci a Dalva. Eu tinha 18 anos recém-completados e ela 16. Filha de imigrantes italianos, a Dalva Marangoni era a moça mais bonita de Erequim, pelo menos aos meus olhos. Cabelos negros compridos, olhos verdes como a nossa mata de araucárias e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Ela estava no estande de vinhos da família dela, servindo degustação para os visitantes, quando nossos olhos se cruzaram pela primeira vez. Lembro como se fosse hoje. Eu estava acompanhado do Carlos, que na época tinha 20 anos. Os dois eram do mesmo grupo de jovens da igreja e ele a conhecia melhor do que eu. Foi Carlos, inclusive, quem me apresentou formalmente a Dalva naquela tarde. Esse aqui é o Evaristo, meu melhor amigo, ele disse. E ela sorriu, me oferecendo uma taça de vinho colonial. Experimenta esse. É o melhor vinho da região. Meu nono faz desde que chegou da Itália, ela falou com aquele sotaque levemente italiano que herdou dos pais. Mal sabia eu que aquela taça de vinho seria o início de uma história de amor que duraria mais de 5 décadas. Nas semanas seguintes à festa, comecei a frequentar a casa dos Marangoni com regularidade. O pai dela, seu Vittorio, era um homem rígido, daqueles italianos da velha guarda que protegiam as filhas como se fossem o maior tesouro. A mãe, Dona Lúcia, era mais acessível, sempre me recebendo com um café colonial completo. Cuca de uva, grostole, salame caseiro, queijo colonial e pão ainda quente do forno a lenha. Carlos e eu íamos juntos muitas vezes. Ele também estava interessado numa moça da região, a Regina, prima da Dalva. Era como se fôssemos os 4 mosqueteiros, sempre juntos nos bailes da comunidade, nos piqueniques de domingo após a missa, nas festas de aniversário. Foi uma época de ouro, como dizemos aqui no Sul. O tempo das descobertas, dos primeiros amores, das promessas eternas. Em 1969, quando completei 20 anos, pedi a Dalva em casamento. Nessa época, eu já trabalhava como auxiliar de contabilidade na cooperativa tritícola erequinense e tinha conseguido juntar algum dinheiro. Não era muito, mas o suficiente para dar entrada em uma pequena casa de madeira na Rua Alemanha, perto do centro. Seu Vittorio relutou no início, achava a filha muito nova para casar, mas acabou cedendo quando prometi que ela poderia terminar os estudos. Nos casamos em fevereiro de 1970, numa cerimônia simples na Igreja Matriz São José. Carlos foi meu padrinho de casamento, como não poderia deixar de ser. Era um dia quente de verão, mas uma chuva repentina caiu durante a cerimônia. Chuva em casamento é bênção, diziam os mais velhos, e realmente, apesar dos percalços, tivemos uma vida abençoada juntos. No ano seguinte, em 1971, nasceu nosso filho Eduardo. A Dalva tinha apenas 20 anos e eu 22. Éramos jovens demais, inexperientes, mas cheios de amor para dar. O Eduardo nasceu num inverno rigoroso, daqueles que só o Rio Grande do Sul sabe fazer. Temperatura de 0 grau, geada cobrindo os campos, o minuano cortando a pele como navalha. Tive que levar a Dalva para o hospital no meio da madrugada, andando quase 1 quilômetro na neve até encontrar um táxi. Foi nessa época que consegui o emprego na usina de beneficiamento de arroz. Um trabalho melhor, com salário fixo e carteira assinada. Comecei como assistente no departamento financeiro e, com o tempo e dedicação, cheguei a contador-chefe. Era um emprego que exigia muito de mim. Horas extras, trabalho nos finais de semana durante a safra, viagens ocasionais para as filiais em Passo Fundo e Santa Maria. Mas a compensação valia a pena. Pudemos comprar uma casa melhor em 1975
já de alvenaria, com 3 quartos e um pátio grande onde plantei um pé de bergamoteira que dá frutos até hoje. O Carlos, nesse mesmo ano de 1975, decidiu se mudar para Porto Alegre. Conseguiu um emprego bom em um escritório de advocacia. Ele sempre foi muito inteligente e estudioso. Formou-se em Direito em Passo Fundo. A partida dele foi difícil para mim. Éramos como irmãos, crescemos juntos, compartilhamos segredos, sonhos, decepções. Mas a vida é assim, cada um segue seu caminho. Mesmo com a distância, mantivemos contato. Ele vinha nos visitar regularmente, principalmente no meu aniversário, em 15 de julho e no Natal. Quando o Eduardo era pequeno, o Carlos era como um tio para ele. Trazia sempre presentes, contava histórias da capital, ensinava coisas novas. O Eduardo adorava quando o tio Carlos vinha nos visitar. Em 1980, o Carlos se casou com a Beatriz, uma moça que conheceu em Porto Alegre. Foi a minha vez de ser padrinho no casamento dele. A cerimônia foi na capital, muito mais sofisticada que a nossa 10 anos antes. O Carlos já estava bem de vida, trabalhava em um grande escritório e morava em um apartamento no centro. A Beatriz era professora universitária, uma mulher estudiosa e elegante. Nos anos seguintes, nossas vidas seguiram caminhos diferentes, mas paralelos. Eles não tiveram filhos. A Beatriz tinha problemas de saúde que impediam uma gravidez. Isso foi uma tristeza grande para o Carlos, que sempre gostou de crianças. Talvez por isso ele fosse tão apegado ao Eduardo, nosso único filho. A Dalva e a Beatriz nunca foram muito próximas. Eram muito diferentes em tudo, na educação, nos interesses, no jeito de ser. A Dalva era uma mulher simples, do interior, que cuidava da casa e da família com dedicação. Já a Beatriz era mais sofisticada, viajada, com interesses intelectuais. Quando nos encontrávamos, geralmente em ocasiões especiais, elas eram cordiais uma com a outra, mas nunca desenvolveram uma amizade verdadeira. Olhando para trás agora, me pergunto se deveria ter percebido alguma coisa. Algum olhar diferente, algum gesto suspeito. Mas a verdade é que nunca desconfiei de nada. Confiava na Dalva completamente, assim como confiava no Carlos. Eram as 2 pessoas mais importantes da minha vida, além do Eduardo. Em 2010, a Beatriz faleceu após uma longa batalha contra o câncer. O Carlos ficou arrasado. Passou uma temporada conosco em Erechim, quase um mês inteiro. A Dalva cuidou dele como se fosse da família, e de fato era. Preparava os pratos que ele gostava, cuidava para que tomasse os remédios para a depressão que o médico receitou. O incentivava a dar pequenas caminhadas pela cidade para distrair a cabeça. Agora sentado na minha poltrona com o celular da Dalva nas mãos, me perguntava se foi nessa época que algo começou entre eles. Mas não, as mensagens mais antigas eram de 2022, 12 anos depois da morte da Beatriz. O que teria mudado? O que aconteceu para que 2 pessoas que eu amava tanto decidissem me trair dessa forma? Fui tomado por uma mistura de raiva e tristeza ao descobrir a traição. Mas a vida já me ensinou que decisões tomadas no calor do momento raramente são as melhores. Então decidi guardar o celular e esperar o dia seguinte. Passei a noite em claro, revirando na cama, lembrando de cada momento dos últimos anos, buscando sinais que pudessem ter me alertado sobre o que estava acontecendo. Nossa vida juntos, apesar dos altos e baixos normais de qualquer casamento, sempre me pareceu feliz. Tivemos momentos difíceis, claro, como em 1985, quando a usina quase faliu durante a crise econômica e todos temíamos perder o emprego. Eu tinha 36 anos e muitas responsabilidades. O Eduardo estava com 14 anos, prestes a entrar no ensino médio, sonhando em estudar na capital. Ou em 1995, quando a Dalva foi diagnosticada com problemas na tireoide e precisou fazer uma cirurgia delicada. Eu estava com 46 anos na época e fiquei apavorado com a possibilidade de perdê-la. Mas superamos tudo isso juntos, ou pelo menos eu achava que sim. Em 2010, quando nos mudamos para uma casa menor,
Depois que o Eduardo já estava estabelecido em Porto Alegre com a própria família, achei que teríamos uma velhice tranquila. Eu tinha 61 anos, a Dalva 59, e planejávamos aproveitar o tempo livre da aposentadoria para viajar, conhecer lugares novos, curtir os netos, e foi o que fizemos por muitos anos. Viajamos para Florianópolis, para o Beto Carreiro World com os netos, para São Paulo visitar o sobrinho da Dalva, para Foz do Iguaçu ver as cataratas. Em 2015, aos 66 anos, realizei o sonho de conhecer a Serra Gaúcha coberta de neve, um inverno histórico que transformou Gramado e Canela num cenário de filme europeu. Em 2017, celebramos nossas bodas de ouro adiantado com uma festa simples, mas bonita. Reunimos a família, os amigos mais próximos, inclusive o Carlos, que veio especialmente de Porto Alegre para a ocasião. Foi um dia emocionante. Renovamos nossos votos na mesma igreja onde nos casamos, já bem diferentes daqueles jovens cheios de sonhos de 1970, mas ainda de mãos dadas, olhando para o mesmo horizonte. Ou assim eu acreditava. Depois que o Eduardo se formou em administração e se estabeleceu em Porto Alegre, nos anos 1990, ele sempre insistia para que nos mudássemos para lá também. Pai, aqui tem médicos melhores, mais opções de lazer, ficaríamos mais perto, ele dizia. Mas a Dalva nunca quis. Eretim era a cidade dela, onde tinha suas amigas, sua rotina, suas raízes. Eu respeitei essa decisão, mesmo sentindo falta do nosso filho e dos netos. Agora me perguntava se havia outro motivo para ela querer ficar em Erequim. Será que era para manter a distância entre nosso filho e o que estava acontecendo com o Carlos? Será que ela temia que o Eduardo pudesse descobrir algo se estivéssemos todos na mesma cidade? A manhã seguinte, a descoberta do celular chegou, e com ela, a necessidade de tomar uma decisão. O que fazer com aquela informação? Confrontar o Carlos? Contar para o Eduardo? Guardar aquele segredo comigo e deixar que os mortos descansem em paz? A cabeça de um velho de 76 anos não é rápida como antigamente, mas ainda funciona. Decidi que, antes de qualquer coisa, precisava entender melhor o que aconteceu. Voltei ao celular e comecei a ler as mensagens de forma mais sistemática, do início ao fim. Os primeiros contatos românticos entre eles datavam de março de 2022. A Dalva estava com 71 anos na época, eu com 73. Uma idade em que muitos acham que a paixão já morreu, que não há mais espaço para novos amores ou traições. Mas estavam enganados. As mensagens iniciais eram cautelosas, cheias de códigos que só entendi porque já sabia do que se tratava. O paciente da consulta das 15 horas cancelou. Podemos nos encontrar? Ou, vou passar na farmácia depois do consultório, quer que compre algo para você? Com o tempo, foram ficando mais explícitas, mais ousadas. Descobri que eles se encontravam principalmente às quintas-feiras, quando a Dalva dizia que ia ao dentista ou fazer compras no centro. O Carlos vinha de Porto Alegre especialmente para vê-la, um trajeto de quase 4 horas de carro. Eles se encontravam em um pequeno apartamento que ele alugou no centro da cidade, perto da Praça da Bandeira. Um lugar discreto onde ninguém os conhecia. Também descobri que o Carlos dava dinheiro para a Dalva regularmente. No início eram pequenas quantias, para comprar algo bonito, como ele dizia. Depois foram aumentando. 5 mil, 10 mil, às vezes mais. Em uma das mensagens, de outubro de 2023, ele mencionava uma transferência de 50 mil reais. Para o nosso futuro, dizia a mensagem. Que futuro seria esse? A resposta veio algumas mensagens depois. Eles planejavam fugir juntos. Carlos havia vendido seu apartamento em Porto Alegre e comprado um em Santos, no litoral de São Paulo. Um lugar onde ninguém nos conhece, escreveu ele. Onde podemos começar de novo, sem olhares de julgamento, sem passado. A data planejada para a fuga era outubro de 2023. Ironicamente, apenas uma semana depois da data em que a Dalva faleceu inesperadamente de um aneurisma cerebral.
Um dia ela estava bem, fazendo o almoço e reclamando do preço do quilo da batata no mercado. No outro, caiu na cozinha e nunca mais levantou. Quando a encontrei, já era tarde demais. Foi um golpe devastador para mim. 54 anos de casamento terminados de forma tão abrupta, sem chance de despedida. O Eduardo veio imediatamente para o funeral, cuidou de tudo enquanto eu estava em estado de choque, ligou para os parentes, para os amigos, organizou o velório, o enterro, recebeu as condolências. Entre as muitas coroas de flores que chegaram, uma particularmente grande e bonita vinha com um cartão assinado pelo Carlos. Para minha querida amiga, que descanse em paz. Ele não veio ao velório. Mandou uma mensagem para o Eduardo dizendo que estava com problemas de saúde e não podia viajar. Na época, achei compreensível. Agora, essa ausência ganhava novos contornos. As mensagens no celular continuaram chegando por semanas, depois meses após a morte da Dalva. O Carlos claramente não sabia que ela havia falecido. As primeiras eram preocupadas. Por que não responde? Aconteceu alguma coisa? Estou preocupado. Depois vieram a frustração e a raiva. Depois de tudo que planejamos, você some assim? Pelo menos me devolva o dinheiro. Você não pode fazer isso comigo. A última mensagem, a que chegou naquele fatídico dia em que encontrei o celular, mostrava que ele ainda estava tentando contato, ainda acreditando que a Dalva estava viva, apenas o ignorando. Como isso era possível? Como o Carlos, um dos meus amigos mais antigos, não sabia que a Dalva havia morrido? O Eduardo havia dito que ligou para todos os nossos contatos. A notícia também saiu no jornal local e nas redes sociais da funerária. Alguém deveria ter comentado com ele, mesmo que o Eduardo tivesse esquecido de ligar diretamente. A menos que... Uma suspeita terrível começou a se formar na minha cabeça. E se o Eduardo soubesse? E se ele tivesse descoberto sobre o caso e deliberadamente não contou ao Carlos sobre a morte da mãe como uma forma de punição? A suspeita sobre o Eduardo saber do caso entre sua mãe e Carlos me atormentou por dias. Não conseguia dormir direito, mal tocava na comida. A vizinha, Dona Clotilde, até passou em casa preocupada com meu sumiço. Geralmente eu ia todas as manhãs comprar pão na padaria do seu Arnaldo, ali na esquina da Rua Sergipe com a Avenida 7 de Setembro. Tá doente, seu Evaristo? Ela perguntou da porta, sem entrar. Dona Clotilde é daquelas senhoras precavidas que, mesmo depois da pandemia, mantém certos hábitos de distanciamento. Não, só um pouco indisposto, respondi, sem entrar em detalhes. Como explicar que acabei de descobrir que minha falecida esposa tinha um caso com meu melhor amigo? Depois de uma semana remoendo aquelas informações sozinho, decidi que precisava confrontar alguém. Mas quem? O Carlos, que aparentemente não sabia da morte da Dalva? Ou o Eduardo, que possivelmente sabia do caso e escolheu esconder isso de mim? Optei pelo caminho que me parecia menos doloroso, falar primeiro com meu filho. Em um domingo de manhã, liguei para o Eduardo. Filho, preciso que você venha aqui em Erechim. É importante, falei, tentando não demonstrar a angústia na voz. Aconteceu alguma coisa, pai? O senhor está bem? Ele perguntou preocupado. Estou bem de saúde, filho, mas precisamos conversar pessoalmente. Ele hesitou. Disse que estava com muito trabalho no banco, que talvez pudesse vir apenas no próximo final de semana. Insisti. É importante, Eduardo. Não estaria pedindo se não fosse. Finalmente, ele concordou em vir no dia seguinte, segunda-feira. Pegaria a estrada bem cedo e estaria em Erechim por volta do meio-dia. Vou pedir um dia de folga no banco, ele disse. O senhor está me deixando preocupado. Passei o restante do domingo e a manhã de segunda-feira em um estado de nervosismo que não sentia, desde a época em que prestei concurso para a usina, lá em 1975. Arrumei a casa, fiz um carreteiro, o prato favorito do Eduardo. Queria que a conversa acontecesse em um ambiente tranquilo, familiar. Ao meio-dia em ponto, ouvi o carro dele estacionando em frente à casa. O Eduardo sempre foi pontual, uma característica que herdou de mim.
Fui recebê-lo na porta. Apesar dos cabelos já grisalhos, ele estava com 54 anos em 2025. Ainda conseguia ver nele o menino que um dia corria pelo pátio desta mesma casa, brincando com os amigos da vizinhança. Bah, pai, o senhor está com uma cara. Foi a primeira coisa que ele disse ao me ver. O que houve? Vamos entrar, filho. Fiz carreteiro. Sentamos à mesa. Serviu o almoço, mas nenhum de nós comeu muito. A tensão era palpável. Finalmente, depois de alguns minutos de conversa sobre amenidades, o trabalho dele, o tempo frio que fazia em Erequim, a reforma que o vizinho estava fazendo, fui direto ao assunto. Eduardo, encontrei o celular da tua mãe. Ele congelou, o garfo a meio caminho da boca. Pousou-o lentamente no prato e me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. Não era surpresa, não era confusão. Era culpa. Onde? Ele perguntou simplesmente. Embaixo do sofá. Deve ter caído na última vez que você esteve aqui. Ele assentiu devagar, como se estivesse processando a informação. E o senhor conseguiu desbloquear? Sim. Usei tua data de nascimento. Era a senha que ela usava para tudo. Seguiu-se um silêncio pesado. Naquele momento, tive certeza. Ele sabia. Meu filho sabia do caso da mãe com o Carlos. Desde quando você sabe, Eduardo? Perguntei, sentindo uma dor no peito que não era física, mas que doía como se fosse. Ele abaixou a cabeça, incapaz de me encarar. Pai, A verdade, filho. Por favor. Já sofri demais com mentiras. Eduardo respirou fundo antes de responder. Desde 2023. Vim visitar vocês em um feriado. Acho que era Corpus Christi. A mãe tinha saído para o que ela chamava de consulta no dentista. O senhor estava no Centro de Tradições Gaúchas, numa reunião com os amigos. Eu fui ao centro comprar um remédio para dor de cabeça e vi ela entrando em um prédio com o tio Carlos. Senti meu estômago afundar. E você confrontou ela? Sim, depois. Esperei ela voltar para casa. O senhor ainda não tinha chegado. Perguntei diretamente. No início ela negou, mas quando eu disse que tinha visto os dois juntos, ela acabou confessando. Por que você não me contou? Perguntei com a voz embargada. Eduardo me olhou com os olhos marejados. Ela me implorou, pai. Disse que ia terminar, que foi um erro, que amava o senhor e não queria machucar a família. Me fez prometer que não contaria a ninguém. E você acreditou? Queria acreditar. Era minha mãe, pai. E, bem, tem mais, não é? Perguntei, sentindo que havia algo que ele ainda não tinha dito. Eduardo hesitou, depois assentiu. Ela me dava dinheiro, pai, regularmente. Dizia que era para ajudar com as despesas dos meninos, para a faculdade da Mariana, para a escola particular do Juninho. Mas agora sei que era para comprar meu silêncio. Fiquei em choque. Não apenas minha esposa me traía, mas usava dinheiro. Dinheiro que vinha do amante, para subornar nosso próprio filho. Era difícil processar tanta decepção de uma vez. Esse dinheiro vinha do Carlos? Eduardo assentiu novamente. Eu não sabia no início. Só descobri depois, quando ela deixou escapar em uma discussão que tivemos, uns meses antes dela falecer. E o Carlos? Ele sabe que a tua mãe morreu? Foi então que vi o rosto do meu filho empalidecer. Ele engoliu em seco antes de responder. Não, pai. Eu não contei para ele. Mas como é possível? Saiu no jornal, nas redes sociais. O Eduardo Monteiro é um nome conhecido em Erechim. Alguém deve ter comentado com ele. O Carlos não mora mais em Porto Alegre desde 2023, pai. Ele se mudou para Curitiba a trabalho. Poucos sabiam disso. Ele mantinha o apartamento em Porto Alegre, mas estava morando em Curitiba. Vinha a Erequim apenas para ver a mãe. Essa informação era nova para mim. Eu não sabia que o Carlos tinha se mudado. Ele sempre dizia que vinha de Porto Alegre quando nos visitava.
Quando a mãe faleceu, eu deliberadamente não liguei para o número novo dele. Mandei mensagem para o número antigo, que eu sabia que ele não usava mais. Foi minha vingança, pai, pelo que eles fizeram com o Senhor, pelo que eles fizeram com nossa família. Olhei para meu filho, tentando entender o homem à minha frente. Sempre o vi como um profissional respeitável, um pai dedicado, um filho amoroso. Agora via também um homem capaz de um ressentimento profundo, de um desejo de vingança que beirava a crueldade. Ele continua mandando mensagens até hoje, pai. Continua achando que a mãe está viva, só que o abandonou. Deve estar sofrendo muito. Isso te dá satisfação? Perguntei, sem conseguir esconder a decepção na voz. Eduardo não respondeu imediatamente. Quando o fez, sua voz estava carregada de emoção. No início, sim. Saber que ele estava sofrendo como o Senhor sofreria se descobrisse a verdade. Mas agora, não sei mais, pai. Não sei se fiz a coisa certa. Fiquei em silêncio, absorvendo tudo aquilo. O peso das revelações, a extensão da trama que se desenrolou bem debaixo do meu nariz por anos. Uma parte de mim queria gritar com o Eduardo, expulsar ele da minha casa por ter escondido tudo isso. Outra parte entendia que ele também foi vítima nessa história, manipulado pela própria mãe. E tem mais uma coisa, pai, Eduardo disse quebrando o silêncio. O dinheiro. A mãe pegou muito dinheiro emprestado do Carlos, mais de 200 mil reais. Para quê? Perguntei atônito. Para a fuga deles. Iam para Santos. O Carlos comprou um apartamento lá, mobilou, deixou tudo pronto. A data estava marcada para uma semana depois do dia em que ela faleceu. 200 mil reais. Era uma quantia considerável. De onde tinha vindo esse dinheiro? Carlos era bem-sucedido, mas não rico. Será que tinha vendido o apartamento em Porto Alegre, feito um empréstimo? E o que aconteceria com esse dinheiro agora? Tem mais uma coisa, pai, Eduardo continuou, a voz baixa, quase um sussurro. O Carlos está me procurando. Mandou e-mail para o banco onde trabalho. Quer saber do dinheiro. O que exatamente o Carlos disse no e-mail? Perguntei ao Eduardo, tentando manter a calma, embora sentisse meu coração disparado. Eduardo tirou o celular do bolso, procurou por alguns instantes e me mostrou o e-mail. Era formal, quase frio. Prezado Sr. Eduardo Monteiro, venho por meio deste solicitar uma reunião para discutir assuntos financeiros pendentes relacionados à sua mãe, Sra. Dalva Monteiro. Tentei contato diretamente com ela, sem sucesso. O valor em questão é de 215. 215 mil reais, transferidos em caráter de empréstimo pessoal desde outubro de 2022, conforme formalizado em contrato de 15 de setembro de 2023. Possuo todos os comprovantes de transferência e o contrato assinado pela senhora Dalva. Aguardo retorno para agendarmos uma conversa. Atenciosamente, Carlos Silveira. Aquilo me atingiu como um soco no estômago. Havia um contrato. Dalva e Carlos formalizaram o empréstimo. Isso significava que legalmente aquela dívida existia e provavelmente recairia sobre o espólio, a casa onde eu morava, as economias que juntamos ao longo da vida, tudo o que eu planejava deixar para o Eduardo e os netos. O que você respondeu? Perguntei. Nada ainda. Recebi ontem, queria falar com o senhor primeiro. Fiquei em silêncio por alguns minutos, tentando organizar meus pensamentos. Finalmente, tomei uma decisão. Vamos falar com ele, Eduardo, pessoalmente. Meu filho me olhou surpreso. O senhor tem certeza, pai? Não precisa passar por isso. Posso resolver essa questão financeira com os advogados do banco. Não se trata só do dinheiro, filho. Preciso olhar nos olhos do Carlos. Preciso ouvir dele porque fez isso comigo depois de tantos anos de amizade. Eduardo assentiu, compreendendo. Vou marcar, então. Quando o senhor prefere? O quanto antes. Se ele puder vir a Erechim ainda esta semana, melhor. Eduardo escreveu um e-mail curto, mencionando apenas que havia questões importantes a serem discutidas pessoalmente
e sugerindo um encontro em Erechim na sexta-feira daquela mesma semana. Carlos respondeu prontamente, concordando. Parecia ansioso por finalmente obter alguma resposta sobre seu dinheiro e, provavelmente, sobre o paradeiro de Dalva. Os 3 dias que se seguiram foram os mais longos da minha vida. Eduardo voltou para Porto Alegre, prometendo retornar na sexta pela manhã. Fiquei sozinho com meus pensamentos, revivendo cada momento dos últimos anos sob uma nova perspectiva, questionando cada viagem, cada consulta ao dentista, cada vez que Dalva checava ansiosamente o celular. Na quinta à noite, não consegui dormir. Fiquei na varanda olhando as estrelas, algo que costumava fazer com Dalva nas noites de verão. O céu de Erechim sempre foi especialmente bonito, longe da poluição luminosa das grandes cidades. Lembrei-me de como ela gostava de apontar as constelações, conhecimento que herdou do pai, seu Vitório, que usava as estrelas para orientação quando trabalhava na colheita noturna da uva. Será que aqueles momentos foram genuínos? Ou era tudo parte de uma elaborada mentira? Como separar o real do falso em uma vida inteira compartilhada? Na manhã de sexta-feira, o Eduardo chegou cedo, como prometido. Estava nervoso, percebi. Passava constantemente a mão pelos cabelos grisalhos, um gesto que fazia desde criança quando estava ansioso. Tomamos café em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Às 10 horas, ouvimos uma batida na porta. Era ele, Carlos Silveira, meu amigo de infância, padrinho do meu casamento, homem que ajudei a superar a morte da esposa e que me traiu da forma mais dolorosa possível. Quando abri a porta, vi um homem diferente do que lembrava. Carlos sempre foi mais alto que eu, mais magro, com uma postura ereta que emanava confiança. Agora, aos 78 anos, estava curvado, abatido. Os cabelos, que já eram grisalhos há décadas, estavam quase completamente brancos. Tinha olheiras profundas, como quem não dorme bem há muito tempo. Nossos olhares se encontraram e vi um misto de confusão e surpresa nos olhos dele. Evaristo, o que está acontecendo? Vim falar com o Eduardo sobre assuntos financeiros. Entre, Carlos, disse simplesmente, abrindo mais a porta. Precisamos conversar. Ele entrou hesitante, olhando ao redor como se esperasse ver outra pessoa. O Eduardo estava de pé na sala, tenso como uma corda de violão prestes a arrebentar. Eduardo, Carlos cumprimentou com um aceno de cabeça. Não entendo. Achei que íamos discutir sobre o dinheiro que você emprestou para minha mãe? Eduardo interrompeu, a voz carregada de ressentimento. Ou sobre o caso que vocês tinham pelas minhas costas e pelas costas do meu pai. Vi o rosto de Carlos empalidecer. Ele cambaleou ligeiramente, como se tivesse levado um golpe físico. Apontei para o sofá. Sente-se, Carlos. Temos muito o que conversar. Ele obedeceu automaticamente, parecendo em estado de choque. Sentei-me na minha poltrona, de frente para ele. Eduardo permaneceu de pé, como se não conseguisse ficar parado. Como vocês descobriram? Carlos finalmente perguntou, a voz quase um sussurro. Tirei o celular de Dalva do bolso e o coloquei sobre a mesa de centro. O celular dela. Eduardo o encontrou e me entregou. Vi todas as mensagens, Carlos. Todas. Carlos fechou os olhos por um momento, como se absorvendo o impacto daquela revelação. Quando os abriu novamente, estavam marejados. Eu sei que não há desculpa, Evaristo. Sei que traí sua confiança, nossa amizade. Mas preciso que saiba que eu amava a Dalva. Não foi um caso qualquer, uma aventura. Eu a amava desde que éramos jovens. Aquela revelação me atingiu como um raio. Desde jovens? Do que você está falando? Carlos respirou fundo antes de continuar. Conheci a Dalva antes de você, lembra? No grupo de jovens da igreja, éramos próximos. Mas então, ela conheceu você na festa da Vindima e... Bem, o resto é história. Vocês se apaixonaram, se casaram. Eu segui em frente, conheci a Beatriz, construí minha própria vida. Então por que depois de tantos anos, Carlos? Por que fazer isso?
Ele passou a mão pelo rosto cansado antes de responder. Quando a Beatriz morreu em 2010, eu fiquei destruído. Vocês me acolheram, lembra? Passei quase um mês aqui em Erechim recuperando as forças. A Dalva cuidou de mim como ninguém. Foi nessa época que os sentimentos antigos começaram a ressurgir. Mas você disse que as mensagens começaram em 2022, interrompeu Eduardo. Isso foi 12 anos depois. Sim, confirmou Carlos. Por mais de uma década, não fiz nada a respeito desses sentimentos. Respeitei o casamento de vocês, a nossa amizade. Mas em 2022, durante uma das minhas visitas a Erechim, Dalva e eu ficamos sozinhos, enquanto Evaristo estava no hospital fazendo exames de rotina. Ela me confidenciou que não era feliz, que se sentia sozinha mesmo estando casada, que sentia que a vida estava passando e ela não tinha vivido tudo o que queria. Senti como se alguém tivesse jogado água gelada sobre mim. Dalva infeliz? Como eu não percebi? Será que estava tão absorto na minha própria rotina que não notei o sofrimento da minha companheira de tantos anos? Eu não devia ter agido daquela forma, continuou Carlos. Devia ter me afastado, respeitado os limites. Mas quando ela disse que também tinha sentimentos por mim, que nunca tinha me esquecido completamente, eu fraquejei, Evaristo. Pela primeira vez em décadas, senti que poderia ser feliz novamente. Eduardo, que até então estava em silêncio, explodiu. E o dinheiro? Também foi por amor que você deu 215 mil reais para a minha mãe? Carlos desviou o olhar, visivelmente desconfortável. No início, eram apenas presentes, coisas pequenas que eu queria dar a ela. Depois, quando começamos a planejar uma vida juntos, percebi que precisaríamos de uma reserva financeira. Vendi meu apartamento em Porto Alegre e comprei um menor em Santos. O restante do dinheiro transferi para a Dalva aos poucos para não levantar suspeitas. Era para nossa nova vida. E agora você quer o dinheiro de volta, acusei. Carlos pareceu genuinamente surpreso. Não é isso, Evaristo. Eu só queria entender por que ela sumiu. Por que parou de responder minhas mensagens? Por que cancelou nossos planos na última hora? Estávamos tudo pronto para irmos para Santos na segunda semana de outubro de 2023. Ela simplesmente desapareceu. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Olhei para Eduardo, que agora tinha uma expressão estranha no rosto, entre culpa e confusão. Então voltei a encarar Carlos. Carlos, a Dalva não sumiu. Ela faleceu. Em outubro de 2023. Um aneurisma cerebral fulminante. Vai o rosto dele transformar-se com o choque e a dor. Primeiro veio a incredulidade, depois a compreensão, e finalmente um sofrimento tão profundo que chegava a ser palpável. Seus ombros caíram, seu corpo pareceu murchar na minha frente. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto enrugado. Não, não pode ser. Ele murmurou, a voz embargada. Como eu não soube? Por que ninguém me avisou? Eduardo finalmente sentou-se parecendo derrotado. Eu sabia do caso de vocês, tio Carlos. Descobri em 2023. Quando a mãe faleceu, deliberadamente não avisei você. Foi minha vingança, pelo que vocês fizeram com o meu pai. Carlos olhou para Eduardo com uma mistura de choque e mágoa. Você sabia que eu a amava e mesmo assim me deixou acreditar que ela simplesmente me abandonou? Sabe o que passei nesses últimos meses? A dor, a confusão, a sensação de traição. E o que o senhor acha que meu pai sentiu quando descobriu que a esposa e o melhor amigo o traíram? Rebateu Eduardo a voz elevada. Chega! Gritei, surpreendendo a ambos. Raramente levantava a voz. Já basta de mágoas e recriminações. O que está feito, está feito. Não podemos mudar o passado. Respirei fundo, tentando controlar as emoções que ameaçavam me dominar. Era difícil ver Carlos naquele estado. O homem que me traiu, sim, mas também o amigo que conheci aos 8 anos de idade, com quem compartilhei tantos momentos importantes da vida. Carlos, continuei mais calmo. A Dalva faleceu em 5 de outubro de 2023. Foi enterrada no cemitério municipal, ao lado dos pais dela.
Se quiser visitá-la, sinta-se à vontade. Ele assentiu, incapaz de falar, as lágrimas ainda correndo livremente. Quanto ao dinheiro, comecei, mas fui interrompido por Carlos. Esqueça o dinheiro, Evaristo. Não importa mais. Era para nossa vida juntos, uma vida que nunca existirá. Não quero nada de volta. Não é tão simples, interveio Eduardo. Há um contrato. Legalmente, esse dinheiro faz parte de uma dívida do espólio da mãe. Se o senhor decidir cobrar judicialmente... Eu não faria isso, Carlos interrompeu, parecendo ofendido com a sugestão. Jamais processaria a família de Evaristo, não importa o que tenha acontecido entre nós. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de emoções não ditas. Carlos parecia um homem quebrado, muito diferente do advogado confiante que eu conhecia há 70 anos. Eduardo estava visivelmente desconfortável, dividido entre o ressentimento e a culpa. E eu não sabia mais o que sentir. Vou fazer um café, disse finalmente, levantando-me com alguma dificuldade. Meus joelhos já não são o que eram. Precisava desse momento na cozinha, sozinho, para organizar meus pensamentos. Enquanto a água fervia e o cheiro do café colonial, forte, do jeito que aprendemos a tomar desde crianças aqui no sul, preenchia a cozinha, olhei pela janela para o pátio dos fundos. O pé de bergamota que plantei em 1975 continuava lá, cheio de frutos alaranjados que começavam a amadurecer. Dalva adorava aquelas bergamotas. Dizia que eram as mais doces de Erechim. Quantas mentiras e quantas verdades se misturaram ao longo desses anos. O amor que Dalva sentia por mim foi real em algum momento. E o que fazer agora com essa dívida, com essa amizade destruída, com todas essas revelações? Voltei para a sala com uma bandeja contendo 3 xícaras de café e alguns biscoitos de polvilho, que a vizinha, Dona Clotilde, havia me trazido no dia anterior. Carlos e Eduardo estavam em silêncio, evitando se olhar. Carlos, comecei depois de tomar um gole do café quente. Quero ver esse contrato. Ele assentiu, pegando uma pasta de couro da sua maleta. De lá, retirou um documento de várias páginas, assinado por ele e por Dalva, com firma reconhecida em cartório. Era, de fato, um contrato de empréstimo pessoal no valor de R$215 mil, com prazo de 2 anos para pagamento e juros de 0,5% ao mês, bem abaixo do mercado. A data do contrato era 15 de setembro de 2023, menos de um mês antes do falecimento de Dalva. Foi ideia dela formalizar tudo, explicou Carlos, a voz ainda embargada pela emoção. Ela dizia que precisava proteger a ambos caso algo desse errado. Ela estava certa, pensei amargamente. Algo deu errado, de fato. Ela morreu antes que pudessem concretizar seus planos. E como ela pretendia pagar isso? Perguntei. Não tínhamos tanto dinheiro assim. Carlos desviou o olhar, visivelmente desconfortável. Ela planejava vender a casa depois que eu descobrisse e pedisse o divórcio, completei, sentindo uma pontada de dor. Ou talvez ela planejasse simplesmente fugir e deixar tudo para trás. Não sei, Evaristo, respondeu Carlos sinceramente. Nunca discutimos em detalhes. Ela sempre dizia que daria um jeito, que eu não me preocupasse com isso. Eduardo, que estivera examinando o contrato, interviu. Este documento é legalmente válido, pai. Se o tio Carlos quiser, pode executar a dívida contra o espólio. E o que exatamente é o espólio? Perguntei, embora já suspeitasse da resposta. Todos os bens que a mãe deixou. Como vocês eram casados em comunhão universal de bens, metade de tudo o que vocês construíram juntos pertencia a ela e, portanto, faz parte do espólio. A casa, o carro, as economias. Senti o peso daquela realidade me atingir. Não bastava a traição, a mentira, a dor da perda. Agora eu poderia perder também o teto sobre minha cabeça, a casa que construí com tanto sacrifício, o lugar onde criei meu filho e colecionei memórias de uma vida inteira. Não vou cobrar nada, Evaristo, disse Carlos com firmeza. Já causei dano suficiente. Rasgarei esse contrato agora mesmo se você quiser. Não é tão simples, respondeu Eduardo,
o bancário nele assumindo o controle. O documento está registrado, tem firma reconhecida. Mesmo que o senhor rasgue esta cópia, ainda existem registros. Carlos pareceu derrotado. Então, o que sugerem? Não quero causar mais sofrimento, mas também não posso simplesmente esquecer tudo. Vendi meu apartamento e investi todas as minhas economias nesse plano que construímos juntos. Estou morando de aluguel em Curitiba, aos 78 anos. Olhei para aquele homem à minha frente, tão familiar e ao mesmo tempo tão estranho. O menino com quem brinquei nas ruas de paralelepípedo de Erechim nos anos 1950. O adolescente com quem dividi os primeiros goles de vinho escondidos dos pais. O jovem que foi meu padrinho de casamento. O adulto que construiu uma carreira respeitável. O idoso que, por amor ou fraqueza, traiu nossa amizade de 7 décadas. Preciso pensar, disse finalmente. Isso é demais para absorver de uma vez. Carlos assentiu, compreensivo. Entendo. Estarei em Erechim até domingo. Estou hospedado na pousada do Pinheiro, aquela perto da rodoviária. Podemos conversar novamente quando você estiver pronto. Ele se levantou, claramente ansioso, para encerrar aquele encontro doloroso. Na porta, hesitou, como se quisesse dizer algo mais, mas apenas estendeu a mão num gesto formal que contrastava com a intimidade que compartilhamos por tantos anos. Apertei sua mão, sentindo uma estranha mistura de raiva, pena e uma persistente afeição que décadas de amizade construíram e que nem mesmo a traição conseguiu apagar completamente. Depois que Carlos saiu, Eduardo e eu ficamos em silêncio por alguns minutos. Finalmente ele falou: Sinto muito, pai, por tudo. Por não ter contado antes, por ter escondido o que sabia, por ter mentido para o tio Carlos sobre a morte da mãe. Você fez o que achou certo no momento, respondi, sem energia para recriminações. Todos nós cometemos erros. O que o senhor vai fazer agora? Sobre o dinheiro? Sobre o tio Carlos? Suspirei profundamente. Não sei, filho. Preciso pensar, mas hoje não. Hoje só quero descansar. Eduardo acabou ficando para o jantar. Fizemos um arroz carreteiro simples, comemos em silêncio na maior parte do tempo. Antes de ir embora, ele me abraçou forte, como não fazia desde criança. Te amo, pai. Nunca duvide disso. Também te amo, filho, respondi, sentindo um nó na garganta. Depois que ele partiu, fiquei sozinho com meus pensamentos. A casa, que já parecia vazia desde a morte de Dalva, agora parecia ainda mais silenciosa, carregada de segredos e mentiras finalmente revelados. No dia seguinte, acordei cedo. Havia dormido surpreendentemente bem, considerando tudo o que acontecera. Talvez fosse o esgotamento emocional, ou talvez uma estranha sensação de paz que vem quando finalmente se conhece a verdade, por mais dolorosa que seja. Tomei meu chimarrão na varanda, observando o sol nascer sobre Erechim. A cidade começava a despertar, com os primeiros ônibus passando, trabalhadores a caminho do serviço, o padeiro entregando pães frescos de porta em porta como faziam antigamente. Foi então que tive uma ideia. Peguei o telefone e liguei para Eduardo. Filho, já acordado? Perguntei quando ele atendeu, a voz ainda sonolenta. Sim, pai, tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Não, está tudo bem. Mas acho que sei o que fazer sobre o Carlos e o dinheiro. Pode vir para Erechim hoje à tarde? Eduardo concordou imediatamente. Depois liguei para a pousada do Pinheiro e deixei um recado para Carlos, pedindo que ele viesse à minha casa às 16 horas. Passei a manhã organizando alguns documentos, fazendo cálculos, planejando o que diria. Por volta das 15 horas, Eduardo chegou. Expliquei minha ideia a ele, que inicialmente protestou, mas acabou concordando que era a coisa certa a fazer. Às 16 horas em ponto, Carlos sempre foi pontual, uma qualidade que admirei nele por toda a vida. Ouvimos a batida na porta. Ele parecia ter envelhecido ainda mais desde o dia anterior, se é que isso era possível. Os olhos estavam vermelhos e inchados, provavelmente de tanto chorar. Entre, Carlos, convidei.
indicando a mesma poltrona onde ele sentara no dia anterior. Quando estávamos todos acomodados, fui direto ao assunto. Carlos, refleti muito sobre tudo o que aconteceu. Sobre você, sobre a Dalva, sobre nossa amizade de tantos anos. Sobre o dinheiro também. Ele assentiu, esperando que eu continuasse. Não posso fingir que não estou magoado. A traição de vocês me feriu profundamente. Mas também não posso ignorar 7 décadas de amizade. Nem posso me alegrar com seu sofrimento. Evaristo, Deixe-me terminar, por favor. O que vocês fizeram foi errado. Mas guardar rancor não vai me trazer paz, nem vai trazer a Dalva de volta. E você não merece perder suas economias de uma vida inteira. Tirei um envelope do bolso e o coloquei sobre a mesa. Este é um acordo que preparei, com a ajuda do Eduardo. Estou oferecendo o terreno que temos em 3 vendas, nos arredores de Erechim, como pagamento da dívida. O terreno está avaliado em aproximadamente R$ 250 mil, um pouco mais do que o valor do empréstimo. Você pode vendê-lo e recuperar seu dinheiro, ou construir algo lá se preferir. Carlos olhou para o envelope, depois para mim, claramente surpreso com minha proposta. Evaristo, eu não posso aceitar. Esse terreno é parte da sua herança, do futuro do Eduardo e dos netos. Já conversamos sobre isso, interveio Eduardo. Estou de acordo com a decisão do meu pai, é o justo a se fazer. Mas por quê? Perguntou Carlos, genuinamente confuso. Depois de tudo o que fiz, por que você me ajudaria? Refleti por um momento antes de responder. Era uma pergunta válida, uma que eu mesmo me fiz várias vezes durante a noite anterior. Por que escolho não deixar que a mágoa e o ressentimento definam os últimos anos da minha vida? Porque, apesar de tudo, lembro do menino que me defendeu dos valentões na escola, do jovem que foi meu padrinho de casamento, do homem que chorou comigo quando o Eduardo quebrou o braço caindo da bergamoteira. Uma traição, por mais dolorosa que seja, não apaga uma vida inteira de memórias compartilhadas. Carlos tinha lágrimas nos olhos novamente. Eu não mereço sua compaixão, Evaristo. Provavelmente não, concordei, com um pequeno sorriso triste. Mas você a tem mesmo assim. Não por mérito, mas porque decidi que o perdão, neste caso, é o melhor caminho para minha própria paz. Depois daquele dia, as coisas começaram a se acomodar aos poucos. Carlos aceitou minha proposta, embora relutante. Assinamos os papéis transferindo o terreno de 3 vendas para o nome dele, em troca da quitação completa da dívida de Dalva. O Eduardo cuidou de toda a parte burocrática. Meu filho sempre foi eficiente com documentos e formalidades. Carlos decidiu não vender o terreno imediatamente. Disse que precisava de tempo para pensar no que faria com ele. Antes de voltar para Curitiba, ele visitou o túmulo de Dalva no cemitério municipal. Fui com ele. Foi um momento estranho, os 2 homens que amaram a mesma mulher, de pé lado a lado diante de sua lápide de mármore. Ela era especial, disse Carlos, depois de um longo silêncio. Mesmo com tudo o que aconteceu, com todos os erros que cometemos, não posso negar que ela iluminou minha vida. Sim, concordei, surpreendendo a mim mesmo. Ela iluminou a minha também, por mais de 5 décadas. Era verdade. Apesar da traição, apesar da dor da descoberta, os anos que passei com Dalva foram, em sua maioria, felizes. Construímos uma vida juntos, criamos um filho maravilhoso, compartilhamos alegrias e tristezas, conquistas e derrotas. Uma traição não apaga uma vida inteira. Carlos retornou a Curitiba no dia seguinte. Não sei se voltaremos a nos ver. Talvez, com o tempo, possamos reconstruir algum tipo de amizade. Não será como antes. Algumas quebras não podem ser completamente reparadas. Mas talvez possamos encontrar um novo equilíbrio, baseado na verdade e no perdão, em vez de mentiras e traições. O Eduardo, por outro lado, passou a me visitar com mais frequência. A revelação de tudo o que aconteceu parece ter nos aproximado de alguma forma. Ele me confessou que carregou um peso enorme nos ombros desde que descobriu o caso da mãe, dividido entre a lealdade a ela e o amor por mim.
Pude ver o alívio em seus olhos quando disse que o perdoava por ter guardado o segredo. Não havia escolha certa naquela situação, filho, disse a ele. Você fez o melhor que pôde com as cartas que recebeu. Nos meses que se seguiram, fiz algumas mudanças na minha vida. Comecei a participar mais ativamente do Centro de Tradições Gaúchas de Erechim, algo que sempre gostei, mas que tinha deixado de lado nos últimos anos. Retomei amizades antigas, conheci pessoas novas. Aos 76 anos, descobri que ainda é possível reinventar-se. Em julho de 2024, Eduardo e a família vieram passar uma semana comigo em Erechim. Foi a primeira vez que os netos dormiram na minha casa desde a morte da Dalva. Mariana, com 18 anos, prestes a entrar na faculdade, e Juninho, com 14, cheio de energia e curiosidade. Sua presença encheu a casa de vida novamente. Numa tarde, enquanto os adolescentes estavam entretidos com seus celulares, Eduardo e eu sentamos na varanda para tomar um chimarrão, como fazem os gaúchos de verdade. Pai, ele começou hesitante. Estive pensando. O senhor não quer se mudar para Porto Alegre? Ficar mais perto da gente? Tem aquele apartamento pequeno no mesmo prédio que nós, que vai vagar mês que vem. Olhei para o horizonte, para as araucárias que se destacavam contra o céu azul de Erechim, para as montanhas suaves ao longe. Esta cidade foi meu lar por 76 anos. Conhecia cada rua, cada esquina, cada história. Aqui brinquei quando criança. Aqui me apaixonei. Aqui criei meu filho. Aqui construí minha vida. Obrigado pelo convite, filho, respondi depois de um momento. Mas acho que vou ficar. Erechim é meu lugar. Minhas raízes estão aqui. Ele assentiu compreensivo. Imaginei que diria isso, mas a oferta continua de pé, se algum dia mudar de ideia. Agradeci novamente e mudamos de assunto. Falamos sobre o trabalho dele no banco, sobre os planos de Mariana para a faculdade, sobre o time de futebol do Juninho. Conversas normais, familiares, reconfortantes. À noite, depois que todos foram dormir, fiquei sozinho na varanda observando as estrelas. O céu de Erechim continua tão claro quanto na minha infância, apesar do crescimento da cidade. Pensei em tudo o que aconteceu, em tudo o que descobri, em tudo o que perdi e no que ainda tenho. Senti uma paz que não esperava encontrar tão cedo após tamanha decepção. Não é uma paz completa. Ainda há momentos de raiva, de mágoa, de questionamentos. Mas é uma paz suficiente para seguir em frente, para acordar cada manhã com um propósito, para encontrar alegria nas pequenas coisas. Em setembro de 2024, recebi uma carta de Carlos. Ele havia decidido o que fazer com o terreno de 3 vendas. Não iria vendê-lo nem construir nada para si mesmo. Em vez disso, estava doando o terreno para a prefeitura de Erechim, com a condição de que fosse transformado em uma praça pública com o nome de Dalva. A carta dizia: Evaristo, sei que pode parecer estranho ou até inapropriado, mas gostaria de ter sua bênção para este projeto. Não é uma tentativa de imortalizar nosso erro, mas sim de criar algo belo a partir das cinzas de nossos erros. A Dalva sempre amou Erechim, sempre falava de como a cidade precisava de mais espaços verdes. Esta seria uma forma de retribuir à comunidade que nos viu crescer. Refleti longamente sobre aquele pedido. Meu primeiro impulso foi recusar, dizer que não queria o nome de Dalva eternizado em uma praça, como se fosse uma homenagem à sua traição. Mas então lembrei que Dalva foi muito mais do que seus últimos anos, muito mais do que seus erros. Ela foi mãe dedicada, esposa companheira por décadas, amiga leal para muitos na comunidade. Respondi a Carlos dando minha concordância. Alguns meses depois, em dezembro de 2024, a Praça Dalva Marangoni foi inaugurada em 3 vendas. É um lugar simples, mas bonito, com bancos de madeira, árvores nativas e um pequeno parquinho para as crianças. Carlos não veio à inauguração, e eu entendi sua ausência. Algumas feridas ainda estão muito frescas. Agora, em maio de 2025, completou-se 1 ano desde que encontrei aquele celular embaixo do sofá, e minha vida virou de cabeça para baixo. Muito mudou nesse período.
Aprendi sobre traição e perdão, sobre a complexidade dos relacionamentos humanos, sobre como as pessoas que amamos podem nos machucar profundamente e ainda assim permanecerem dignas de nosso amor. Descobri também que é possível recomeçar, mesmo aos 77 anos, que nunca é tarde demais para encontrar um novo propósito, para fazer as pazes com o passado, para olhar para o futuro com esperança renovada. A cada manhã, quando acordo nesta mesma casa onde vivi a maior parte da minha vida, onde criei memórias com Dalva, algumas agora manchadas pela revelação, outras ainda preciosas e intocadas, sinto uma mistura de saudade e aceitação. Ela errou, sim. Me traiu da pior forma possível. Mas também me deu décadas de companheirismo, um filho maravilhoso, netos que são minha alegria. Aprendi que o coração humano é grande o suficiente para abrigar sentimentos contraditórios. Que é possível amar alguém mesmo conhecendo seus piores aspectos. Que o perdão não é um presente que damos aos outros, mas um presente que damos a nós mesmos. Não sei quanto tempo ainda tenho nesta terra. Aos 77 anos, cada dia é uma dádiva, cada amanhecer uma nova oportunidade. O que sei é que quero viver o restante dos meus dias em paz, cercado pelo amor da minha família, pelas memórias que construí, pela comunidade que sempre foi meu lar. Se você que está me ouvindo agora já passou por uma traição ou decepção profunda, saiba que a dor eventualmente diminui, que é possível encontrar um caminho para a frente, mesmo quando parece que o chão desapareceu sob seus pés, que o perdão, embora difícil, é libertador. E se você está assistindo esta história de algum cantinho do Brasil, quero que saiba que suas experiências, suas lutas, suas alegrias e tristezas são parte do grande tecido da vida humana. Não estamos sozinhos em nossas jornadas, mesmo quando nos sentimos isolados. Se essa história aqueceu seu coraçãozinho como aqueceu o meu, deixe um joinha para alegrar o dia desse velho de 77 anos. Se inscreva no canal agora, meu querido, para não perder as próximas histórias que vou contar com todo o meu carinho. E me conta uma coisinha nos comentários. De onde você está assistindo esse vídeo e que horas são aí agora? Você já conseguiu perdoar alguém que te magoou profundamente? Esse vovô fica muito feliz em saber quem está do outro lado me ouvindo e em que momento do seu dia você tirou um tempinho para me escutar. Um abraço bem apertado do tamanho do meu coração.